Um garoto que nasceu em um vilarejo pobre, abandonado por sua mãe e acolhido por um orfanato, um dia se tornaria um grande mago. Não por sua magia, pois isso é algo que ele nunca havia tido, mas sim por seu espírito de luta e a sua vontade insuperável de nunca desistir. Mesmo em meio a situações aparentemente impossíveis de serem superadas, como foi na luta contra Lucífero, luta essa que fez um mago que nunca havia ligado para os outros mudar o seu jeito de ser. Inspirado em ver o Anão Maromba se levantando aos pedaços para enfrentar Lucífero, mudou a si mesmo e se tornou um mago de verdade. Um mago que arrisca a própria vida para o bem do povo. E assim, Zack Bronzasa, após 361 capítulos, se torna um verdadeiro mago de Clover. E Asta, mais uma vez, usa o seu poder de mudar o destino dos outros, o poder de tornar os seus amigos mais fortes através de seu exemplo, através de sua força de vontade. E assim, mais uma vez, o nosso prota demonstra que o esforço e uma força de vontade inabalável é mais importante que qualquer talento herdado. Olá, eu sou o JD e este é meu canal, sejam muito bem-vindos! Primeiramente, gostaria de dizer que adoro os comentários e teorias que vocês deixam aqui no canal. Então, fiquem à vontade para comentar, deixar o like e se inscrever. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com Rei Kira se cagando de medo, pedindo para ser protegido a todo custo. Aliás, como sempre, né? Pois ele é um rei que não merecia estar no trono. Um rei que, quando a situação fica ruim, coloca os seus guerreiros para morrerem em seu lugar. Claramente, Clover merecia um rei mais digno. Voltando ao mangá, vemos uma cópia do Lucius dando um baita soco no rosto do Capitão Kaiser, que acaba sendo arremessado em uma casa. E o povo, vendo aquela situação e reconhecendo que na verdade o Lucius era um próprio Rei Mago Julius, se pergunta o que significava aquilo, o porquê o Mestre Julius estaria liderando o ataque inimigo. E finalmente percebem o que realmente estava acontecendo, que o Julius havia desaparecido durante todo esse tempo porque havia se aliado ao inimigo. E então vários cavaleiros mágicos do reino começam a desistir de lutar, começam a achar que a batalha não faz mais sentido, pois essa é uma guerra perdida. E nesse momento Marcus aparece usando a sua magia de transmissão e pede para que todos os cidadãos do reino o escutem. E então ele se lembra do que o seu amigo e mestre Julius o havia falado, de que a informação é a magia mais poderosa de todas e que um dia a magia de transmissão dele seria mais importante que qualquer outra coisa. E após esse pequeno flashback, ele começa a dizer ao povo que o Rei Mago Julius teve o seu corpo tomado pelo inimigo e que, como todos ali já haviam percebido, o poder do Lucius era algo realmente imenso e que de longe o vilão era o inimigo mais poderoso que o reino já havia enfrentado, mas que mesmo assim ainda existem magos que estão arriscando a própria vida pelo país de Clover, e que um desses magos, inclusive, foi capaz de matar uma das réplicas de Lucius. Então a Mimosa toma a palavra e diz que muitos do povo já devem conhecer o Yuno, o mago que foi capaz de matar uma das cópias do Rei Mago. E ela se apresenta a todos dizendo que faz parte da família real da Casa Vermilion, e que também é uma maga do Esquadrão do Alvorecer Dourado, o esquadrão mais forte do reino, e também começa a exaltar os feitos do Yuno, daquele que havia conseguido poder suficiente para superar os poderes do Rei Mago. E diz mais, fala que o Mago das Estrelas é o portador do Grimório de 4 folhas, que ele havia alcançado inúmeras conquistas, e que desde que se juntou ao Esquadrão do Alvorecer Dourado, ele havia se tornado muito mais forte. E que esse mesmo mago, junto de todos os capitães, ainda continuavam lutando e arriscando as suas próprias vidas por todos do reino. E que muitos dos cavaleiros que havia se ferido na batalha foram levados a ela para serem curados por sua magia. E que devido ao sacrifício desses mesmos magos, nenhum cidadão de Clover havia sido seriamente ferido. E diz mais, fala que o feitiço do Yuno deve ter dado a todos de Clover mais poder mágico do que eles jamais tiveram. E que é para eles usarem esse poder para fugir, para que eles continuassem vivendo. Pois para ajudar os outros, eles em primeiro lugar deveriam querer salvarem a própria vida. E finaliza sua fala dizendo que o poder necessário para proteger, para viver, o poder mais forte que existe, é o poder de nunca desistir, se lembrando das palavras do Asta. E após esse discurso motivacional incrível da Mimosa, vamos para o local onde o Zack estava lutando,
aquele mesmo Seki que nunca havia se importado com ninguém além dele mesmo, dizia aos gritos para os cidadãos fugirem, que ele lutaria contra o inimigo para ganhar mais tempo para eles. E então ele ativa sua magia de bronze, Super Seki Magnum Cannonball. Porém, um dos anjos do Lucius solta sua rajada de poder no Seki, que acaba destruindo por completo seu feitiço e o deixando gravemente ferido. Em uma das cenas mais legais do mangá, o Seki todo ferido, acabado, se levanta e diz consigo mesmo, e se lembrando do Asta se levantando na luta contra o Lucífero, que se tornar mais forte não é algo tão fácil assim, mas que ele, inspirado pelo nosso anão maromba, vem se tentando se tornar mais e mais forte. E que assim como o Asta se levantou aos pedaços para enfrentar o rei do submundo, ele se levantará para enfrentar os anjos do Lucius. Mano do céu, que cena maravilhosa! Quem poderia imaginar um dia ver o Seki nos proporcionando uma emoção tão bacana como essa? Dele, finalmente após 361 capítulos, se tornar um verdadeiro mago de Clover. De se tornar um homem capaz de colocar a vida do povo à frente da sua própria. De se tornar um cavaleiro capaz de proteger as pessoas. Mano, se o Asta for capaz de fazer alguém como o Seki mudar, tudo se torna possível. Agora o Asta tem que se aproximar rapidamente do Rei Kira, porque vou te contar, que homem escroto. Quem sabe na companhia do nosso prota ele acabe se tornando um rei melhor, que nem foi com todas as outras pessoas que conviveu com nosso anão maromba. Voltando ao mangá, vamos para a luta que o Yuno está tendo contra as cópias do Lucius, com o vilão dizendo em tom de deboche que não importa o quanto os magos de Clover se esforcem para o derrotar, pois a vitória dele já é certa, que o resultado daquela batalha será sempre o mesmo. E o Yuno, por sua vez, diz ao Lucius com um sorriso no rosto que ele não tem essa certeza toda do vilão, que no fim o Lucius vai acabar se surpreendendo com a força da aliança Shinobi. E após essa fala do Yuno, vamos para a Terra do Sol, com o Asta perguntando ao Ryu como os touros negros estão indo nos preparativos para levá-lo de volta para Clover. E o Shogun responde que eles já estavam com tudo pronto, mas que porém havia acontecido um contratempo. E vamos para o país das bruxas, e descobrimos de qual imprevisto o Ryudou estava falando. Descobrimos que o Lucius havia mandado o Danatio e alguns anjos para o país das bruxas. E o Danatio, com a sua balança da justiça na mão, diz aos touros negros e às bruxas que a justiça será feita a eles, pois eles ousaram perturbar a paz e a ordem. E assim termina o capítulo 362 de Black Clover. Mano, que capítulo incrível! Quem diria que um dia eu iria gostar do Seki, mano, do Seki! Pois até o último capítulo, ele era um personagem meme, né? Não era um personagem pra se levar a sério. Que aparecia só pra nos fazer rir e debochar dele. Mas não é que o Tapta deu uma baita moral pra ele e o fez se tornar um verdadeiro mago de Clover? Bom, claro que o Asta acabou ajudando muito ele nesse processo, pois o nosso prota usou mais uma vez o seu poder de mudar o destino dos outros, os tornando pessoas melhores e magos mais fortes. Pois o que ele fez com o Seki nada mais foi do que a mesma coisa que ele fez com o Yuno, com a Noelle e com todos à sua volta. A simples existência do Asta fez com que todos à sua volta se tornassem mais fortes do que jamais foram em qualquer outra realidade. Mano, o Asta é meu personagem favorito de todos os animes, pois ele, pelo menos pra mim, não é apenas um personagem de anime. Pra mim, o Asta ensina a ter força de vontade, ensina a ser humilde, ensina a nunca desistir, ensina que mesmo que tudo esteja contra você, que você não deve desistir. A obra Black Clover não é só um anime para entretenimento, pois em seus capítulos acabamos aprendendo muitos princípios que, se aplicado na nossa vida, acabam nos tornando pessoas muito melhores. Enfim, para mim Black Clover é uma obra completa, que diverte e que também nos passa valores muito importantes. E para vocês, Black Clover é um dos melhores animes que vocês já viram? Me diz aí nos comentários que eu quero saber, hein? E se vocês assistiram nosso vídeo até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Fui!